Graça e paz, queridos amados, queridos e amados, quero convidar a todos, crentes e não crentes, para mergulhar no mundo, na vida e na história do apóstolo Paulo. Do homem, dos escritores bíblicos, dos homens de Deus naquela época. Creio eu que é o nome mais falado. As cartas mais lidas são as cartas do apóstolo Paulo. A vida do apóstolo Paulo, antes Saulo, Saulo e Paulo, Paulo e Saulo, Saulo e também Paulo, Paulo e também Saulo. Paulo de Tarso, Saulo e também Paulo, Paulo apóstolo do gentil, Paulo apóstolo, o maior missionário de todos os tempos, que a humanidade viu passar na face da terra. Entre 5 e 10 depois de Cristo, aproximadamente, são o que os historiadores falam, os escritos diz que entre 5 e 10 depois de Cristo, nasceu na cidade de Tarso, capital da Cilícia, um menino. Um menino nasceu. Esse já tinha um chamado de Deus, para Deus, antes de ser gerado no ventre de sua mãe. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Mas quando aprouver a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Do ventre da mãe, Deus já tinha um chamado para esse menino nascido na cidade de Tarso, capital da Cilícia. Os pais de Saulo eram cidadãos romanos, membros da seita dos fariseus, guardadores da lei. Esse menino tinha um chamado de Deus, para Deus, desde o ventre de sua mãe. E seus pais tinham um desejo que seu filho fosse um fariseu, um líder da escola, um líder da igreja de Jerusalém, aliás. Diz alguns estudos que a mãe desse menino, ou os pais, tinha uma estimação, uma estima muito grande pelo primeiro rei de Israel, o rei Saul. E para homenagear o rei Saul, colocaram um nome do filho de Saulo. Tarso, um centro de cultura grega, era uma cidade universitária que ficava próximo à costa do nordeste do Marfim, no Mediterrâneo. Ali nasceu esse menino, que num futuro seria um grande homem de Deus, um homem que se cumpriu o desejo dos pais e o chamado de Deus. Saulo nasceu um cidadão romano. Paulo era um judeu da dispersão, um israelita circuncidado ao 8º dia da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. Muito pouco sabe da infância de Saulo. Saulo, na sua infância, estudou na cidade de Tarso, acompanhado pelos pais. Foi muito bem instruído ali, até chegar à sua idade de se ingressar na melhor escola que formava os rabinos e doutores da lei naquela época. Os pais eram bem financeiramente,
Porque estudar nessa escola em Jerusalém, o custo era muito alto, né? Mais interessado em ver Saulo, um doutor da lei, um líder da igreja de Jerusalém e um fariseu, eles levaram Paulo e o matriculou na escola de Jerusalém, nos pés de um rabino chamado Gamaliel, neto de Hilel. Para estudar nessa escola, era feito uma peneira ou um vestibularzinho. Para quê? Para escolher os melhores entre todos. E os melhores eram os primeiros a ser matriculados nessa escola. Saulo, entre todos, foi o que sobressaiu melhor. E durante o tempo de estudo, foi o melhor em todos. Parece que era um menino dotado, mas aquele menino estava sendo preparado por Deus, porque as partes dos pais ele já tinha feito. A primeira e a segunda. A primeira acompanhar a sua educação no matinal, na adolescência. E depois levá-lo e matricular nos pés de um rabino muito sábio, muito conhecedor, e que iria instruir os seus filhos para ser um doutor, um rabino, um líder das igrejas de Jerusalém, um fariseu e um fariseu zeloso pela Torá, zeloso pelas leis. E Paulo, estudando nessa escola, no final ele, Saulo, se tornou um rabino respeitado, admirado, um doutor da lei e membro da seita dos fariseus. Um homem zeloso e cumpridor da lei. Mas enquanto Saulo estudava nos pés de Gamaliel, um outro rabino crescia na cidade de Nazaré. Esse rabino não estudou na escola de Jerusalém, nem tampouco nos pés de um famoso rabino chamado Gamaliel, mas tinha uma sabedoria que confundia os doutores da lei, os fariseus, os falsos profetas e tudo mais. A palavra que saía da boca dele nunca voltou vazia, porque toda palavra que saiu da boca dele é verdadeira. O nome desse rabino se chama Jesus Cristo, o nosso amado Salvador, que disse na tua palavra, que deixou escrito através dos seus apóstolos na sua palavra, no Evangelho de João, no seu capítulo 14, no seu versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai a não ser por mim. Saulo cresceu e se formou, E crescendo, enquanto esse rabino crescia, ele acompanhava tudo de perto. Paulo acompanhou o crescimento de Cristo, acompanhou a obra de Cristo na face da terra. Viu Cristo ser condenado, viu Cristo ser chamado, viu Cristo ser saído, viu Cristo ser traído, viu Cristo carregar uma cruz e soube que Cristo foi crucificado numa cruz. Saulo, no tempo que Jesus morreu, ele já era um rabino formado, já era um doutor respeitado na lei e era um líder na seita dos fariseus. Esse Saulo viria acontecer algo tremendo com ele no futuro. E esse acontecimento que viria a acontecer com ele no futuro, depois da ascensão de Jesus, iria mudar a vida dele. Iria mudar a vida dele. Ele ia entender que com toda a sabedoria que ele tinha, que ele usava para defender a lei a qual ele tinha gravado, os códigos, tudo, não o levaria para o céu.
e nem lhe daria a salvação. Precisava de acontecer algo diferente com ele, para ele saber que a sabedoria humana, muito pouco ela pode fazer. E muitas vezes a sabedoria humana, ela nos causa transtorno, porque muitas vezes nós não sabemos como usá-la. Mas a sabedoria que ele viria receber depois de um encontro, essa sabedoria é a sabedoria que o homem precisa ter para ser um instrumento nas mãos de Deus. E tudo que eles fazer, o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus abençoe. Eu quero deixar um questionário. Esse questionário eu vou deixar e no próximo vídeo eu vou responder antes de começar o segundo. Nós estaremos fazendo uma sequência de vídeo postando com calma, sem pressa, esmiuçando o que for possível e fazendo um meio mais simples possível para você aprender da palavra de Deus. Principalmente aprender sobre a vida e história do apóstolo Paulo e depois entrarmos nas cartas de Paulo, que é uma carta doutrinária. As cartas de Paulo são doutrina, são ensinamento que todo cristão precisa aprofundar, aprender, guardar e praticar. Primeira pergunta do questionário. Onde Saulo nasceu? Quem eram os pais de Saulo? Eles eram judeus e mais o quê? Saindo de Tarso, para onde aonde Paulo foi estudar? Qual foi o rabino que lhe deu toda a instrução? Qual foi o rabino que instruiu, fazendo um grande fariseu, um doutor da lei, um líder da igreja de Cristo e um perseguidor do povo de Deus chamado Caminho? Procura pegar a Bíblia e responder esse questionário. Esse questionário vai te ajudar muito a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Hermes. Esse vídeo no nosso canal, inscreva no nosso canal e cresça conosco, compartilhe, dá um gostei, dá um joinha. Esse estudo se chama Mergulhando na Vida, História e no Mundo do Apóstolo Paulo, o maior evangelista, o maior plantador de igreja, o maior evangelista, o maior perseguidor na face da terra e o que mais foi perseguido na face da terra. Aquele que foi transformado de um perseguidor para se tornar um perseguido e jamais negar o nome Cristo de Jesus. A ponto dele dizer: viver para mim é Cristo, morrer é ganho, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus abençoe. No segundo vídeo estaremos voltando, reprisando, e na entrada do vídeo vamos responder esse questionário. Procure a palavra e Jesus vai te dar um grande crescimento nas suas pregações, nas suas mensagens. Nas vezes que você for fazer um ensino, você terá argumento para ensinar algo concernente à santa palavra de Deus. Inscreva no nosso canal, Palavra Viva e Eficaz, Pastor Hermes. Inscreva lá no nosso canal, dá um joinha, dá um gostei, compartilhe. Vamos crescer junto na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus continue falando em nossos corações e nos enchendo da sabedoria da santa palavra de Deus.